Olá e sejam muito bem-vindos ao 16º episódio do Ressalto Ofensivo. Deste lado é o Tomás Carneiro, não é? Habitual, como habitual, sozinho. E pronto, depois de uma trade deadline que já foi analisada, a melhor forma de continuar os próximos episódios é analisar como é que foram as estreias destes mesmos jogadores, não é? Que entretanto tiveram a oportunidade de se estrear, apesar de algumas notícias. Foi uma semana bastante mais parada do que as outras semanas da NBA, como esperado, obviamente. Agora vai ser mais o buyout market, que também já se movimentou bastante, ou pelo menos significantemente, a semana passada. Daí esta semana não sei tanto. Eu posso falar assim um bocado também da NCAA do tournament, mas até porque agora só falta a final que acontecerá na segunda-feira. Segunda-feira depois da gravação deste podcast. No entanto, eu irei dedicar um episódio ao draft apenas e quero que saibam que eu costumo acompanhar college basketball. Este ano consegui acompanhar a March Madness pelo menos quase todas, consigo ter uma opinião mais ou menos formada, pelo menos do top 10, alguns jogadores que me interessaram ao longo do torneio e alguns jogadores que foram sempre destaque ao longo do ano. No entanto, não é da NCAA que estamos a falar, a NBA não parou, e por isso se calhar vou começar já por tratar de falar das estreias dos novos jogadores para as novas equipas. Se calhar assim possam estar interessados, por exemplo, Delon Wright. Vou começar por Delon Wright nos Kings. Diria que está a fazer mais ou menos o mesmo trabalho que estava a fazer nos Pistons, com um tempo mais reduzido, e até agora não tem sido nada do que o esperado mesmo. Pois alguns jogadores que já não têm tanto interesse, não é? Não vale a pena estar a analisar um a um. Se calhar, apesar da produção estar a ser do lado dos Bulls, falando do lado dos Bulls, que foram das equipas que movimentaram mais, uh, e talvez que esperavam mais de jogadores, como de certeza Vukcevic. Não que Vukcevic tenha estado muito longe da produção dele, obviamente que a produção é relativamente um bocadito menor, tendo em conta que não há uma dependência tão grande do Vukcevic para criar o lançamento. No entanto, os Bulls andam em queda livre. Desde a contratação do Vukcevic foram só derrotas e Vukcevic tem tido jogos bons. Nada mais do que isso. E se não fosse uma equipa como os Raptors, que podemos destacar claramente, pelo menos pela positiva, Gary Trent Jr., de resto não há muito mais a celebrar. No entanto, se não fosse essa se não fosse também os Raptors e os Wizards também em queda livre e derrotas atrás de derrotas, os Bulls de certeza que neste momento não estavam no play-in tournament. Só que lá está, o que vale é mesmo o facto das outras equipas estarem ainda piores que os Bulls. Os Bulls vão em 6 derrotas seguidas, o que começa a ser um bocado preocupante. Zach LaVine tem acalmado um pouco, Vukcevic também acalmou um pouco, às vezes pode ser um tempo de adaptação. No entanto, estes tinham jogos que deviam ter ganho. E se calhar é a altura para os Bulls se calhar de acordarem, porque o objetivo de todas estas trocas foi chegar aos playoffs, foi ir mais longe, e até agora não é isso que tem refletido. Para mim o destaque positivo nos Bulls, já que estamos aqui a falar dos Bulls, é de longe o rookie Patrick Williams. Patrick Williams tem sido cada vez melhor em termos de produção de números. Se calhar não é tão vistoso, mas Patrick Williams é completamente genial defensivamente. As comparações por Kawhi Leonard começam a ser cada vez mais justas, de certa forma, porque sem dúvida que começa-se a perceber algumas semelhanças no jogo entre eles. Defensivamente, então, Patrick Williams é um monstro já, e um jogador perfeito, para além, ou seja, para o que os Bulls precisam. Para além de que parece ser uma pessoa super acessível, parece ser super querido, até mesmo porque quando o Vukcevic chegou, ele criou o número 9, 9 que era do Patrick Williams, e o Patrick Williams ligou para o Vukcevic a dizer que, antes de sequer do Vukcevic pedir, a dizer que, sim, eu tiro o meu número 9 porque. E o Vukcevic nem tinha feito questão de querer o número 9, mas ele disse: epá, quando pediram para escolher um número, eu escolhi um número e escolhi o número 9. Não tem uma ligação muito forte ao número 9 e deu logo, ou seja, para além de ser um rookie, comporta-se como alguém que quer mesmo que o mais importante seja a química da equipa esteja bem construída, e sem dúvida um destaque claramente positivo na época dos Bulls, que não tem sido tão positiva
pelo menos então nestes últimos 6 jogos. Patrick Williams, e só não é o Rookie of the Week porque houve quem jogou melhor, mas Patrick Williams, sem dúvida, um dos rookies de destaque e uma pick bastante boa para os Bulls. Uh, Passando para outra equipa do lado dos Bulls, que o objetivo era perder, entretanto, desde as trocas ganharam mais e jogos difíceis. Já ganharam 2 jogos desde então. Estou a falar dos Orlando Magic. Os Orlando Magic desde a trade deadline que têm jogado. Eu não tenho visto, eu vi um jogo deles, entretanto, foi contra os Clippers e. Opá, eles jogam de forma engraçada. Eu gosto imenso de ver agora com mais tempo o Chuma Okiki, o rookie. Ele é muito bom. Muitas vezes, quando o lançamento não cai, ele contribui com tudo o resto que pode, com esforço defensivo, com ressaltar, a fazer hustle plays, o que é bastante bom por ver. É sempre refrescante ver um jogador assim. Uh, Destaque também completo para o Wendell Carter Jr., que veio na troca também pelo Vukcevic, que pá, às vezes é só isto, não é? Às vezes é o início, é assim e pode iludir, mas a verdade é que a Wendell Carter Jr. teve 2 jogos geniais, pelo menos, defensivamente e ofensivamente, e isto pode, às vezes, lá está, é uma mudança de acho que desbloqueia certos jogadores. Ah, e pronto, para uma equipa que deu cabo completamente dela, não é? Que destruiu completamente a equipa. Tem jogado bastante bem, para além disso, pronto, o Otto Porter não tem sido nada de especial, mas sem dúvida os minutos acrescentados ao Kiki, uh, Wendell Carter Jr. tem sido um destaque bastante positivo. RJ Hampton, como disse também, tem grande potencial de ser um bom jogador. Dwayne Bacon tem jogado bem com os minutos, tem aproveitado bem os minutos que lhe tem dado e eles querem perder, mas ao menos há sinais positivos a vir daquela equipa nos últimos dias, sem dúvida. E fizeram bem, acho que é um passo em direção. Tinha que estar à volta e tinha que ser mesmo assim. E de certeza que o que eles estão felizes é com esta série de derrotas dos Bulls, porque a pick é top 4 protected, duvido que será top 4, mas depois poderá ser muito alta e pode servir até para uma, uma troca para juntar mais alguns jogadores para uma pick um bocadinho mais alta, não é? Ah, e não esquecer que eles ainda têm Jonathan Isaac e Markel Fultz lesionado e que isso aí pode importar, até porque eu já começo a imaginar uma equipa até de Wendell Carter, Jonathan Isaac, Markel Fultz, Shuma Okiki, Dwayne Bacon, RJ Hampton. São jogadores que, desenvolvendo no potencial mais ou menos esperado, conseguem ter uma equipa bastante interessante. Só precisam de uma estrela. Jonathan Isaac será de certeza uma estrela defensiva se não houver problemas de lesão, mas precisam ainda de uma estrela que é o que tem faltado até nesta última iteração, não é? Uma estrela ao nível. Uma estrela bastante grande. Pronto, passando dos Magic, que tem tido um grande destaque nos últimos dias também. Outra equipa que fez bastantes movimentações foram os Nuggets. E os Nuggets, se calhar, foram a equipa que até agora tem conseguido gerir melhor o que veio de novo, principalmente Aaron Gordon, que está a encaixar que nem uma luva, e a adaptar-se muito bem ao papel que lhe é dado, que é defender o melhor jogador da outra equipa, ou o melhor jogador, ou pelo menos o forward, que era o que faltava aos Nuggets. Isso notou-se principalmente no jogo contra os Clippers dos Nuggets, em que Aaron Gordon defendeu Kawhi Leonard, e não que Kawhi Leonard não tivesse tido um bom jogo, mas é de destaque absoluto ver a dificuldade de lançamentos que criou Kawhi Leonard e como o defendeu, a falta que isso fazia nos Nuggets. E para além disso, tem acertado os triplos a um ritmo, a uma percentagem normal para Aaron Gordon, tem que manter isso. E tem cortado para o cesto imenso, a fazer os passos certos, ou seja, a adaptação de Aaron Gordon está a ser bastante smooth, bastante elegante mesmo. E sem dúvida que lá está, se desconfiava-se que o encaixe ia ser perfeito, realmente é. Realmente é um encaixe perfeito. Aaron Gordon, lá está, encaixa-se perfeitamente na equipa dos Nuggets. Nunca jogou com um passador ao nível de Jokic e nota-se porque ele agora nestes jogos já corta muito mais para o cesto porque sabe que vai haver alguém que o veja e apesar de não ter brilhado em termos de pontos, muitas vezes contribui quando vê que o lançamento à beira do cesto, mesmo quando corta não é seguido, faz um passe e depois o passe roda e chega alguém aberto. Uh, e eu acho que esta equipa só tem a subir e sem dúvida que a troca por Aaron Gordon foi bastante inteligente e nota-se cada vez mais a influência de Aaron Gordon. Uh,
Mais uma vez, outra equipa que também fez algumas movimentações e que é importante também ver foram os Celtics. Os Celtics principalmente por Fournier. Fournier teve uma estreia terrível em que falhou os primeiros 10 lançamentos e acabou com 0 pontos. Depois já teve um jogo melhorzito. Uh, não há muito a dizer. Fournier teve um jogo bom e um jogo muito mau. Não sei se vai fazer muita diferença. Aquela equipa precisa de algo mais. Eles precisavam mesmo de alguém que movimentasse a bola e ainda continua a notar-se um bocado isso. E infelizmente começam a haver rumores. Eu não sei até que ponto são reais, não é? Daí serem rumores, mas a apontar que Brad Stevens começa a ser apontado como o culpado desta situação. E sem dúvida que o treinador tem sempre um bocado de culpa, mas sinceramente, entre todos os treinadores e a situação que é. Uh, não sei se Brad Stevens tem a dimensão da culpa que, pronto, que muitas vezes é referenciada. Sem dúvida que tem culpa no facto da equipa movimentar pouca bola, mas também isso os jogadores também têm culpa, tal como os jogadores estarem a falhar os lançamentos todos. E então aí aquilo não tem muita culpa quando os jogadores falham os lançamentos abertos todos. E os Celtics estão a ter uma temporada um bocado bastante abaixo das expectativas, diria eu. Eles estão em oitavo e lá está, é bastante abaixo das expectativas, de certeza, de muita gente. Uh, uma equipa que não é que tenha feito movimentações, mas pelo menos que teve um jogador que eu gosto muito de falar, pelo menos eu se calhar falo mais tarde, ia falar do Caris LeVert. Uh, mas como disse, Caris LeVert cada vez melhor, cada vez com jogos mais consistentes e aos poucos a voltar ao ritmo, de vez em quando com um jogo piorzito, mas sem dúvida que aos poucos a voltar. E isso quase porque foi uma adição à média época. Um, Depois também outra equipa que fez bastantes movimentações, ou pelo menos movimentações substanciais, são os Miami Heat, em que Bielitsa tem encaixado bastante bem, mas acima de tudo, Oladipo, apesar de ter feito uma estreia em termos de números bastante soft, não é? Assim, 8 pontos, penso eu, 6 assistências, seja nada muito vistoso. Acho que o mais importante, porque o lançamento deverá acabar por aparecer novamente, porque ele estava a acertar sempre de forma consistente e é normal que com a lesão as coisas estejam um bocado enferrujadas. Eu fico mais feliz por ver que defensivamente o Oladipo não desapareceu, que cada vez mais se aproxima ao nível de All Defensive Team que ele teve, e isso é extremamente importante para os Heat. E não esquecer, lá está, da capacidade de passe e playmaking do Oladipo, que se notou principalmente no primeiro jogo, e sem dúvida que é algo que os Miami Heat querem, porque isso permite jogar. Muitas vezes eles gostam de tirar Goran Dragic do banco, e Goran Dragic provavelmente é o jogador com melhor capacidade de passe ou de playmaking em geral. Não que Jimmy Butler também e Bam Adebayo, mas pronto, se calhar Jimmy Butler se calhar um playmaker mais natural, Adebayo também. No entanto, alguém com o estilo de jogo do Oladipo também faz falta, com um playmaking também bem apurado. E acho que a adaptação será cada vez melhor e penso que o Oladipo também, como esperado, vai se encaixar bastante bem na dinâmica do Heat e na Heat Culture. E sem dúvida será, acho que é um destaque pela positiva, até mesmo a estreia que fez. Assim, depois muito mais, se calhar, de referência, se calhar falar assim, de estreias que surpreendem, talvez Terence Davis pelos Kings tem jogado bastante bem. Bielitsa, como disse, Ariza também, Olynyk, que tem jogado bem nos Rockets também, e se calhar também Norman Powell também tem jogado bastante bem bastante bem não, mas teve bons jogos e teve uma situação engraçada em que ao jogar contra os Raptors enganou-se do lado da equipa que ia jogar, não é? Juntou-se dos Raptors, o que diria, acho que é justo dizer que é natural com uma troca tão recente, mas também com boa exibição. E pronto. Outra estreia que aconteceu, e agora passando as estreias à frente em relação ao buyout, foi a estreia de Aldridge. Aldridge teve uma boa estreia a jogar a center principal, e se o meu medo era que Aldridge e Blake Griffin pudessem tirar alguns minutos de Nicholas Claxton por causa de, não está, não ter tanta reputação como de Andre Jordan, apesar de Nicholas Claxton ser claramente um jogador superior a esta época, felizmente não aconteceu, porque
o que tem acontecido é ou seja, quem tem perdido os minutos não tem sido Nicholas Claxton, mas sim tem sido DeAndre Jordan. O que é bastante bom ver Steve Nash a fazer essa adaptação. E não está, como disse, é mesmo muito bom que tenha sido essa a iniciativa por Steve Nash, porque sem dúvida acho que é o mais merecido. E então, e Aldridge jogou bastante bem. Aldridge duvido que vai acabar muitos jogos e pode até haver jogos em que não jogue, mas pode haver jogos em que seja o jogador do frontcourt mais importante a seguir a Kevin Durant, porque de certeza, ou seja, uma equipa que jogue small ball, Aldridge pode ser sempre. Pode massacrar essa equipa no post, sem dúvida. Tem essa capacidade ainda e apesar de não ter mostrado tanto nos Spurs, no jogo que fez pelos Nets, pareceu continuar a ter essa capacidade. Parece que pôr a camisola dos Nets rejuvenesce um bocado os jogadores. Uh, mas foi uma boa estreia, sem dúvida. Aldridge pode contribuir e lá está, como disse, uma equipa se calhar mais baixa. Eu imagino, por exemplo, se os Raptors de alguma forma conseguirem o play-in tournament e depois se conseguirem performançar em último lugar e tendo em conta que os Nets já conseguiram igualar os Pistons no primeiro lugar, poderão ser eles a seed 1, reforçando o caso de MVP de James Harden, mas isso se calhar não é tão importante neste momento. Lá está, pode ser importante um jogador como o Aldridge, em que os Raptors têm o Aaron Baines, ok, mas depois a Chris Boucher sofreria caso tivesse que jogar contra Aldridge. E lá está, há matchups em que Aldridge vai dar bastante jeito. E epá, o que é que eu tenho a dizer sobre os temas de buyouts em que as equipas estão todas a reclamar small market teams? Sempre foi assim. Nos Cavs também muitos, os jogadores buyout iam para os Cavs. Eu acho que agora está a haver tanta controvérsia, talvez porque o tamanho dos jogadores anunciados. No entanto, esses jogadores não são. Eles não são o que eram, ok? Já houve jogadores buyouts melhores a juntarem-se e se calhar, Drummond é que é o caso diferente. Mas Blake Griffin e Aldridge não são All-Stars neste momento, simplesmente têm um grande histórico. E se calhar, não sei, acho que não é assim tão justo, porque isso já aconteceu com os Cavs, aconteceu com os Bucks, por isso aqui só dá mais nas vistas porque é uma equipa, uma big market team, não é uma small market team. Acho que é mais por causa disso, porque de resto não vejo sentido ou tanta preocupação em relação ao buyout market. Até porque de que forma até porque isto aqui ajuda de certa forma até equipas mais pequenas têm jogadores parados, por isso, ou seja, nem sequer faz sentido, acho eu. Eu percebo de onde é que vem a preocupação, mas é só porque neste momento as equipas que estão a procurar o título são das equipas de big market, são os Lakers e são os Nets, porque quando eram os Cavs e os Warriors, que na altura não eram um big market, apesar de ser a Califórnia, um, e, um, e os Bucks, também houve muitas equipas a juntarem-se e não houve tanta controvérsia. Eu acho que lá está, é muito sintoma do sítio onde é, porque o buyout sempre foi assim, o buyout market. Mas pronto, isto passando então da estreia de Aldridge, se calhar passando para a estreia então de Drummond, que foi um bocado, não teve muita oportunidade de fazer muito, não estava, se ainda estava um bocado enferrujado, no entanto também não teve muita oportunidade de mostrar trabalho, porque lesionou-se pouco depois, com uma unha que saiu, de certeza que foi doloroso, e não há muito a concluir em relação a isto. Ainda em relação ao buyout market, talvez é importante também notar que Jeff Teague juntou-se aos Bucks também e lá está a reunir-se novamente com o Coach Bud, agora nos Bucks em vez de ser em Atlanta. E pronto, acho que esta semana não há muito mais a destacar em relação a notícias. Penso que não houve notícias não houve muito mais notícias. Até mesmo, pronto, o facto dos OKC encostarem o Al Horford para o resto da época também pode ser importante. Importante não, mas acho que
notar, simplesmente, mas nada assim transcendente. Um, Sobre o NCAA Tournament, antes de passar então às exibições da semana, posso dizer que tem sido um torneio bom, tem sido um torneio surpreendente, principalmente o UCLA que chegou bastante longe e causou bastantes problemas a Gonzaga, que ainda não tinha perdido nenhum jogo até aqui e continua sem perder, mas foi overtime. Um, Final, como disse, à segunda-feira entre Gonzaga e Baylor. Se quiserem ver o jogo, de notar então do lado de Gonzaga, sem dúvida, uh, para o draft deste ano, atentos completamente a Ayai, Corey Kispert e Jalen Suggs. Jalen Suggs, principalmente, a pique mais alta destes. Corey Kispert a seguir, depois Ayai. Também daria destaque, talvez, a Drew Timmy, não sei como é que se diz, de Gonzaga. Se calhar não será para este draft, aparentemente, poderá ser para o draft seguinte, mas também um jogador bastante completo. Um forward que me interessou bastante e sem dúvida que o look também ajuda. Daí o interesse e sem dúvida vai ser um jogo do lado, como disse, do lado de Gonzaga com bastantes jogadores interessantes para quem quer ver pronto, o jogo, então, para quem quer saber mais sobre alguns jogadores dos que vêm para o draft. E do outro lado tem Baylor. Baylor também com jogadores bastante interessantes, principalmente dois dos jogadores. Um que tem subido bastante, penso em como consequência das exibições na March Madness, tem sido Davion Mitchell. Davion Mitchell, um point guard. Sim, D. Mitchell tem o número 45, mas destaca-se principalmente pela capacidade de playmaking e a defesa fenomenal. Um point guard bastante interessante, lá está, principalmente defensivamente. Penso que a capacidade de playmaking às vezes falta um bocadinho, mas defensivamente está lá tudo, ele é muito bom. E depois também o companheiro dele de backcourt, Jared Butler, também bastante bom jogador e acho que são dois jogadores a apontar. Jogadores de destaque ao longo deste torneio, que depois que eu, lá está, irei complementar, mas sem dúvida Juzang, de UCLA, grandes exibições, sem dúvida. Quentin Grimes também, boas exibições por parte de Houston. Mais boas exibições. Franz Wagner, apesar do último jogo ter sido um bocado pior, Franz Wagner, irmão de Mo Wagner, por Michigan, sem dúvida também grandes exibições. Evan Mobley, por parte de South Carolina, também muito boas exibições. E Evan Mobley, que é uma pica um bocado mais alta. Jalen Suggs, como disse também, mas ainda está no torneio. Corey Kispert também. Sem dúvida também James Bouknight, um dos jogadores que subiu mais para mim, de UConn. Extremamente interessante o tipo de jogo dele, gostei muito de ver e acho que uma prospect bastante interessante. Acho que dos que tem mais potencial para mim, apesar de não ser muito flashy às vezes. Mas gostei principalmente, não sei porquê, mas chamou-me bastante a atenção. Estava a ver o jogo e James Bouknight chamou-me imenso a atenção porque vi que era ele que pegava no jogo e era ele o responsável por bastante trabalho. Mas, sem dúvida, Treeman, um bom nome. Flórida também, com Chris Duarte de Oregon, acho que também em bom destaque. Afinal, Drew Timmy será para este também draft, então aparentemente, se for, atenção, lá está, não há certezas porque nenhum deles se anunciou. Kofi Cockburn, também de Illinois, com boas exibições, também me chamou um bocado a atenção. E John Petty, também de Alabama, sem dúvida, chamou-me a atenção. E pronto, acho que depois no draft, sem dúvida que dedicarei mais tempo a este draft. No entanto, então atentos ao jogo de Gonzaga e Baylor, que terá pelo menos 5 ou 6 prospects de draft que poderão ver e que poderão ter interesse depois para se juntarem à vossa equipa. E bem, podemos então passar agora para o habitual, antes dos prémios, para as habituais grandes exibições da semana. E para variar, eu vou apenas mencionar jogadores que depois não mencionarei nos prémios.
aqui uma surpresa, uma estreia numa posição que tem sido rodada por 3 jogadores, é verdade. Nem Jokic, nem Embiid, nem Rudy Gobert serão. Apesar que qualquer um deles poderia ser, mas também quero refrescar um bocado esta posição. No entanto, antes de passar para lá, por parte dos Hawks, não é Capela, mas Capela teve uma semana bastante boa, com duplos e com dois dos jogos com mais de 5 logs. Trae Young também com bons jogos, e Bogdanovic, e até Lou Williams, mas principalmente Bogdanovic, Trae Young e Capela, grandes semanas. Por parte dos Celtics, apesar dos resultados às vezes não serem os melhores, o habitual Jaylen Brown, Jason Tatum e agora começar cada vez mais habitual Robert Williams, Time Lord, apesar de ainda alguns erros, é bom ver o aumento de minutos a ele porque sem dúvida que vai fazer diferente. Por parte dos Nets, Harden, Irving, Harris, estes três com grandes exibições. Harden não estará porque só fez 2 jogos porque se lesionou num deles, daí não estará em nenhuma das equipas. Por parte dos Hornets, Devontae Graham, Terry Rozier, Gordon Hayward e Miles Bridges. Costuma ser sempre assim. E Lamelo, só que Lamelo tem estado lesionado. Por parte dos Bulls, como disse, Vukcevic, boas exibições de Lavine, algumas também. Markkanen, interessante também. Thaddeus Young, também com boas exibições. E Patrick Williams. Por parte dos Cavs, Hartenstein fez uma boa exibição. Sexton tem tido uma semana melhorzita, mas os Cavs têm caído em queda livre, não é? Já nem parece a mesma altura em que o Sexton até estava quase considerado para All-Star. Dean Wade e Okoro também com boas exibições. Por parte dos Mavs, Porzingis cada vez melhor. E sem dúvida também o aparecimento de Jalen Brunson tem sido extremamente importante. Jalen Brunson tem sido uma peça integrante para esta boa forma dos Mavs cada vez mais. De parte dos Nuggets, Jokic, Michael Porter Jr. e Jamal Murray, sem dúvida sempre estes três nos jogos todos, grandes exibições. Por parte dos Pistons, Sadiq Bey continua a ser uma surpresa. Savion Lee também uma boa surpresa. Amidou Diallo e Jeremy Grant. Por parte dos Warriors, Curry e Wiggins, principalmente Wiggins tem sido uma boa surpresa. Cada vez mais uma boa surpresa. Por parte dos Rockets, para além de Olynyk, umas boas exibições de vez em quando de Kevin Porter Jr. e Jason Tate. Por parte dos Pacers, como disse, LeVert com uns bons jogos, que é importante vê-lo de novo assim. Sabonis também, Brogdon e McConnell. Por parte dos Clippers, o suspeito do costume, Kawhi Leonard, PG-13 também, Zubac e Terrence Mann, principalmente, que agora com cada vez mais minutos tem aparecido. Atenção a Terrence Mann nos Clippers, tem sido um jogador bastante importante a vir do banco, até porque eles precisam. Por parte dos Lakers, Kuzma e Harrell, e Taylor Horton, Tucker e Schroeder, estes 4 sempre com boas exibições normalmente. Por parte dos Grizzlies, um center que tem estado em destaque completo desde o All-Star, que tem tido grandes jogos, sem dúvida é Valanciunas, tem tido duplos constantes, um deles com 30 pontos, 15 ressaltos. Desmond Bane também com boas exibições, e Ja Morant e D'Anthony Melton. Por parte dos Heat, Adebayo, incrível sempre, e Jimmy Butler também, Duncan Robinson e Tyler Hero com boas exibições. Por parte dos Bucks, Jrue Holiday teve uma semana incrível, grandes exibições, quase que esteve na minha team, só que eu não queria pôr 2 Bucks, adivinhem quem é que é o outro. Chris Middleton, Brook Lopez e DiVincenzo também com algumas boas exibições. Eu vou passar aos Wolves. Pelicans, Zion com um bom jogo, Nickel Alexander-Walker com bons jogos, apesar de uma semana não tão positiva para os Pelicans. Ingram, Hart também. Kira Lewis também em destaque. Kira Lewis tem cada vez jogado melhor também com o tempo, com a lesão do Lonzo Ball. Duvido que terá os minutos a Lonzo, mas sem dúvida aproveita bem a oportunidade. Se calhar aproveita os minutos que serão deixados por JJ Redick, não é? Depois da troca. New York Knicks, sem dúvida, Randall, Barrett, mas principalmente Julius Randle com grandes exibições. OKC, Pokuševski, Moses Brown e um jogaço de Theo Maledon, 33 pontos, havendo uma derrota, mas grande exibição. Theo Maledon tem sido uma steal, ainda por cima um pick de segunda ronda. Orlando Magic, como disse, Wendell Carter e Okiki e Bacon. Isto são nomes bastante engraçados de dizer. Parte dos Sixers, apesar das lesões, Milton e Maxey têm jogado bem. Dwight Howard também com umas boas exibições e Joel Embiid também. Por parte dos Suns, DeAndre Ayton, Michael Bridges, CP3,
Pá, a equipa toda normalmente joga muito bem e isso é a influência principalmente do Chris Paul. Por parte dos Blazers, Lillard e McCollum. McCollum é bom ver que voltou ainda bastante fresco. Por parte dos Kings, Rickon Holmes, Halliburton também continua a ser genial, com grandes exibições e sem dúvida a continuar ou a dificultar a campanha. Tanto Lamelo, caso volte, ou a campanha de Anthony Edwards, pelo menos vai estar lá em cima também com os três. Harrison Barnes e Buddy Hield também com boas exibições. Por parte dos Spurs, Jakob Poeltl cada vez com exibições mais convincentes. Derrick White, DeRozan e DeJounte Murray, principalmente DeJounte Murray. Keldon Johnson também com um bom jogo a meio da semana. Parte dos Raptors, apesar de terem sido semanas de desespero em derrotas atrás de derrotas, ao menos destacar as boas exibições de Fred VanVleet, de vez em quando, de Anunoby também, que tem sido o jogador mais consistente desde que voltou da lesão. Siakam, Boucher, Malachi Flynn, fico feliz porque eu tinha algumas esperanças em Malachi Flynn também com uma boa exibição em Gary Trent. Por parte dos Jazz, não vai ter nenhum jogador porque não vou pôr nenhum jogador, mas os jogadores destacam-se continuamente e nota-se, lá está, nota-se essa, que a equipa joga toda bem, e muito também por causa de Quinn Snyder, mas Donovan Mitchell, Rudy Gobert, Clarkson e Bogdanovic. E por parte dos Wizards, Hashimura com duas grandes exibições, Robin Lopez com três boas exibições, é verdade, e Russell Westbrook com quase 4 triplo-duplos e alguns a resultar em vitórias e outros não. E pronto, passando isto, podemos então passar aos prémios da semana. O meu MVP da semana, não vou perder muito tempo, vai para Devin Booker. O Suns com uma semana de 4-0. Devin Booker com 33 pontos, 4 ressaltos, 4 assistências, 1 steal e 0.3 blocos, com percentagem de 52, 39, 94. O Suns continua a jogar bastante bem. Devin Booker, desde o All-Star, tem estado a um nível mais consistente. As vitórias não é que tenham sido bastante contra equipas difíceis, são equipas de playoffs do Oeste, mas o Suns continua com estas grandes exibições. Ganharam então aos Hornets, Hawks, Bulls e Thunder, e foi uma semana difícil de dar MVP e quis dar alguém novo, tendo em conta que nunca tinha dado a Devin Booker e acho que os Suns merecem algum destaque. Até que ponto não poderia ser para CP3? Podia, porque nem todo o impacto que ele tem vem nos números. No entanto, é mais fácil às vezes baseando-se nos números. Coach of the Week, como disse, a equipa em si tem mérito, mas acho que o treinador também tem muito mérito da forma que põe a rodar a equipa com Quinn Snyder. Uma semana de 5 vitórias, 2 vezes contra os Grizzlies, uma contra os Cavs, outra os Bulls, os Magic. Tiveram um problema numa das viagens quando foi jogar contra os Grizzlies em Memphis, em que o avião teve um problema, aterraram mais tarde, tiveram problemas, o Donovan Mitchell não jogou, e tudo isso nota-se muitas vezes a influência que, para além dos jogadores terem dado tudo, é a forma como o treinador tem rodado, tem descansado os jogadores. Muitas destas derrotas podiam ser umas derrotas de calendário em que, pronto, perdemos aqui porque não vale a pena esforçar. Mas Quinn Snyder tem conseguido pôr esta equipa a jogar continuamente bem, sempre a lançar, sempre bastante, com jogadas bastante bonitas, sempre muito, não é respeitosa, mas com uma elegância, sem dúvida notável, e destaque completo para Quinn Snyder, que tem sido um dos treinadores da temporada. No entanto, a Team of the Week, para pedir para os Jazz, sem dúvida, mas tendo em conta que a dificuldade das vitórias não foi a maior, também dá destaque aos Nets, 4 vitórias, Pistons, Wolves, Rockets e Hornets, sem dúvida não foram as equipas mais difíceis, mas boas semanas. Miami também com 4 vitórias durante a semana, Knicks, Pacers, Warriors e Cavs, Jazz como disse, Suns também, e os Mavs também com 4 vitórias e uma derrota. Os Mavs sem dúvida que em muito melhor nível desde Jalen Brunson e Porzingis voltou. E Porzingis tem estado cada vez melhor desde que se adaptou e aceitou mais que será o poste e ressaltar e defender. Quem diria que estaria melhor? E lá está uma semana em ganhar o Thunder, Celtics, Knicks e Wizards. No entanto, a minha equipa da semana vai para os Denver Nuggets, que lá está, desde a aquisição de Aaron Gordon tem sido excelentes. As vitórias foram contra equipas não fáceis, foram contra os Pelicans, Hawks, 76ers e Clippers, de notar. E os Denver Nuggets, eu tenho falado bastante deles e cada vez mais. E Jamal Murray e Michael Porter Jr. têm jogado cada vez melhor. E o Jokic tem precisado de fazer cada vez menos ofensivamente. Até que ponto isso não irá não sei se irá magoar, porque isso, as possibilidades de MVP, porque isso aí, apesar dele estar
a fazer menos número resulta em vitórias, o que reforça então a posição dele. E antes de passar então para a Team of the Week, o meu Rookie of the Week, pedi para Bokuchevski, que boas exibições, pedi para Theo Maledon, pedi para o Kiki, pedi para a Liberta, pedi para a Patrick Williams, já falei destes todos. No entanto, vai para quem ainda não falei esta semana, para Anthony Edwards. Anthony Edwards, desde a lesão de Lamelo, tem aproveitado bem para cimentar a posição, ou pelo menos para chegar lá para Rookie of the Year. Tem sido uma bela surpresa, sem dúvida que precisava de adaptação, sem dúvida que lá está, como diziam dele, ele era um jogador ainda bastante cru, nota-se, e aos poucos tem cada vez melhorado. E Anthony Edwards, sem dúvida, um dos rookies recentes que também, que eu não pelo menos que eu não estava à espera que fosse dos mais interessantes a ver, mas sem dúvida que é dos jogadores mais interessantes, porque ao mesmo tempo que parece um jogador bastante contido e bastante pensador, ao mesmo tempo é super engraçado e é explosivo, tem momentos de genialidade e sem dúvida que fico bastante entusiasmado para o futuro. Pode ser pode ser Karl Anthony Towns, Chris Finch atrás e pode ser que e Anthony Edwards, e então como os dois dos pilares, ainda não jogou com D'Angelo Russell, o que pode beneficiar ou não, pode tirar um bocado as bolas das mãos, o que dificulta um bocado a vida de Anthony Edwards, mas pode facilitar por abrir espaço e também criar oportunidades, porque D'Angelo Russell é um bom playmaker. E apesar da semana ter sido um bocado mais negativa, uma vitória e 3 derrotas, as 3 derrotas penso que são mais... perdoa-se mais. As 3 derrotas foram contra Nets, Grizzlies e 76ers, ou seja, a meu ver, derrotas completamente aceitáveis, porque lá está, em nenhum Elmi são equipas fáceis, e a vitória veio contra os Knicks e foi uma vitória até bastante convincente e é bom ver este nível de jogo. E pronto, agora vai para a minha equipa da semana. Num dos guard spots, como disse, Devin Booker, obviamente. No outro guard spot, apesar de se calhar não ter sido a melhor semana em termos estatísticos, penso que a influência dele não veio só aí. E não estou a falar de... Podia estar a falar de... Como disse há pouco, de CP3, mas não. Estou a falar de Damian Lillard. Damian Lillard com 26 pontos. Até é ridículo dizer que não é uma boa semana, mas tendo em conta a produção. 26 pontos, 4 ressaltos, 8 assistências, 2 steals, 0.3 blocos, em porcentagens 43, 48, 87, 86, numa semana de 3 vitórias contra os Raptors, Pistons e Thunder e uma derrota contra os Bucks, ou seja, uma derrota completamente esperada por parte dos Blazers. Acho que Damian Lillard, a influência dele não pode ser desvalorizada e daí dizer que ele é extremamente importante, porque, lá está, acho que a influência dele vai para além dos números e o espaço que ele cria e toda a ameaça que ele cria, para além do playmaking dele. Ele ser, lá está, o playmaker principal daquela equipa e responsável por bastantes dos resultados que eles têm e da campanha que fez até agora, e lá está, ao ponto de poder ser considerado para MVP. Depois também pronto, nos outros forward spots, um deles vai para Giannis Antetokounmpo. Giannis Antetokounmpo com médias de 35 pontos, 9 ressaltos, 3 assistências, 0.3 steals, 2.3 blocos, com porcentagem de 65, 33, 83. Numa semana em que os Bucks tiveram 3 vitórias e 2 derrotas, mas ele esteve envolvido apenas em 3 desses jogos, ou seja, 2 vitórias e 1 derrota, contra os Lakers e os Blazers, as vitórias, e a derrota contra os Clippers. Não há muito a dizer sobre o Giannis Antetokounmpo, a não ser que a produção é ridícula, e é genial, e apesar de ele não vai ganhar MVP, não penso que seria assim tão absurdo ele ganhar MVP. Não, quer dizer, é porque há jogadores melhores, mas a desculpa de voltas de fatiga é triste, porque a campanha dele tem sido bastante segura, pelo menos. Sem dúvida que não acho que seja ele a merecer, mas acho que se calhar merecia ser mais considerado. No outro forward spot, um suspeito do costume, já pelo menos para boas exibições, Luka Doncic. Luka Doncic com 28 pontos, 7 ressaltos, 6 assistências, 1 steal, 0.3 blocos. Esqueci-me de dizer as médias de Anthony Edwards, só depois no final irei referir, até porque é um bom segmento. Com porcentagem então, Luka Doncic, peço desculpa, de 55%, 40% de triplos, que é bastante importante, 52% de free throw, que é um bocado estranho. Como disse, numa semana de 4 vitórias, Luka Doncic sem dúvida o arquiteto principal destas vitórias,
e continua a ser genial e sem dúvida que não tem desapontado esta época e até porque os Mavericks estão cada vez a subir mais. Se calhar, epá, não sei se vão a tempo de conseguir um spot no top 6, isto para ver quão renhido é o top 6, é o Western Conference. No entanto, duvido que sejam eliminados no Play-in Tournament, tendo em conta que se ficarem em sétimo precisam só de uma vitória em 2 jogos. E Luka Doncic sozinho, acho que há um jogo em que ele consegue quase levar a equipa sozinho à vitória. E no center spot, lá está, como disse, uma novidade, Karl Anthony Towns, apesar de uma semana mais um bocado mais fraca do lado dos Wolves, destacar, daí não ter dado destaque a nenhum jogador dos Wolves, porque os dois jogadores de destaque foram Anthony Edwards e Karl Anthony Towns. Karl Anthony Towns então com 29 pontos, 15 ressaltos, 4.5 assistências, 0.5 steals e 1.8 blocos, com porcentagens 48, 32, 92, se calhar aí as porcentagens a falhar um bocado. O mesmo aconteceu com Anthony Edwards, com boas médias, 24 pontos, 4 ressaltos, 2.5 assistências. E isto é que mais impressionante para mim, 2 steals e 1.8 blocos. 49% de field goal, o que não é mau. 29% de triplos, o que é um bocado pior. 83% de free throw. É bom ver que, apesar de terem ainda o pior recorde da liga, apesar de ainda terem alguma dificuldade, apesar de ainda terem bastantes derrotas, é bom ver os Wolves a darem, sem dúvida, que desde que Chris Finch chegou, apesar dos resultados não terem sido bastante melhores, acho que se nota uma diferença significativa na forma que jogam. E acho que, sem dúvida, existe potencial para crescer lá, até por causa de como Anthony Edwards tem evoluído ultimamente. E acho que faz sentido dar o destaque, então, aos Wolves numa boa semana e cada vez melhores. E bem, chegamos ao final de mais uma semana. Sem dúvida mais parada, mas deu para destacar outras coisas importantes também. Espero que tenham gostado do episódio e pronto, é isso. Espero que tenham gostado do episódio e até para a semana. Tchau!